Depois dos primeiros 100 dias do governo Lula, já dá para ter algum cheiro do que vai ser esse mandato? Aliás, o que deveria ser o governo Lula? Como que o Brasil precisa se mexer para se encaixar no mundo como ele é dado? Sabe, existe um motivo para a gente usar essa marca dos 100 dias para fazer uma primeira avaliação de um governo. Em geral, já se compreende a composição do parlamento, os ministros já estão nomeados, os primeiros projetos já foram apresentados e testados na Câmara e no Senado. Só que não dá para fazer nada disso com esse governo Lula, né? Tipo, na boa. Um governo que começa enfrentando uma tentativa mambembe de golpe de Estado quando fazia 8 dias no poder, que enfrenta uma onda crescente de ataques às escolas, que coisa que só existia nos Estados Unidos e em nenhum outro lugar, é difícil. A lida com o presidente da Câmara chantagista também não é trivial. Ainda assim, olha qual a missão do governo Lula. Restabelecer políticas de Estado que a nova república criou. Estabilidade econômica é uma, a gente não pode mais ser um país assombrado pela possibilidade de inflação. Segurança alimentar é outra, e começa pelo Bolsa Família. Não pode ter fome. Como assim tem gente com fome no Brasil? A gente já tinha ultrapassado esse capítulo. Uma cobertura de vacinação infantil tal que doenças como sarampo não existam mais, não custem mais vidas, não dá. Não faz sentido. Desmatamento zero. A tranquilidade de que após 4 anos de mandato vai ter eleição e o presidente escolhido vai subir a rampa do Planalto sem que a existência de eleição seja posta em debate. Vejam, isso não é pedir muito. A gente já teve tudo isso graças a políticas de Estado sucessivas entre os governos FH e Lula. Mas perdemos isso. Precisa ser reconstruído. E não basta, porque nós temos dívidas do que já tínhamos e precisamos urgente enfrentar. De cara, uma educação pública de qualidade, uma em que as crianças terminem o Fundamental 1 sabendo escrever e dominando as 4 operações, que terminem o ensino médio capazes de resolver uma equação do 2º grau, compreender um texto razoavelmente complexo e tendo a opção de já ter uma profissão do século XXI, para não falar de segurança pública ou de melhoria do SUS. Talvez seja demais jogar isso tudo na conta desse governo, porque já não foi resolvido em 30 anos de Constituição, mas precisa ao menos botar os bondes nos trilhos, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado o debate sobre inteligência artificial. Nós estamos na 3ª geração dessa tecnologia. Na primeira, é o que as redes sociais aplicam nos seus algoritmos, os computadores se tornaram capazes de aprender por conta própria e interpretar grandes massas de dados. Na segunda, a gente vê isso nos carros capazes de dirigir sem motorista. Essas técnicas foram aperfeiçoadas como sistemas capazes de simular a maneira como o nosso cérebro opera. Agora estamos na era da inteligência artificial generativa. Ela é capaz de produzir conteúdo. O Papa de casaco de neve, Donald Trump fugindo da polícia, o ChatGPT passando no exame de advogados dos Estados Unidos. Os sistemas que criam vídeos estão para surgir, e isso é só o início. Sabe, tem gente muito preparada falando que é a criação de uma nova bomba atômica, que essa tecnologia pode nos destruir. Serão alarmistas? Muito emprego bom vai se tornar desnecessário. De motoristas a contadores, de caixas de supermercado a advogados e médicos. Não é todo o trabalho de advogado e médico, mas se você faz pesquisa no escritório ou analisa exame, o computador vai fazer isso melhor em 2 ou 3 anos. Essa tende a ser uma preocupação do governo Lula. É uma preocupação nossa aqui na redação. Essa semana eu estou mergulhado nos relatórios sobre inteligência artificial justamente para preparar um dossiê especial para a edição de sábado do Meio. Tudo o que precisamos saber, como cidadãos mesmo, sobre as transformações que estão para ocorrer. Essa edição, olha, todos os assinantes premium recebem. São só R$10 por mês e mantém o Meio vivo. Assina. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. O economista-chefe do Partido Liberal Britânico, no período entre os anos 1920 e 40, nos ensinou uma lição importante sobre momentos de crise. É neles que o estado de bem-estar social é mais importante. Eu não estou falando aqui apenas de uma crise econômica de gigantescas proporções, como foi a Grande Depressão, não. É também de uma crise econômica no sentido mais profundo, no de que a maneira como se faz dinheiro muda. A gente está saindo da era industrial. Por mais de 2 séculos, no mundo, o dinheiro graúdo era produzido por operários dentro de fábricas, não é mais.
O dinheiro graúdo é produzido por engenheiros fazendo conta na indústria do software, da genética e da energia. Não importa se você é um libertário anti-Estado radical ou um desenvolvimentista radical para o qual o Estado deveria estar presente com peso em todas as indústrias estratégicas. O futuro está na quantidade de gente que sabe matemática. Os operários desse futuro são pessoas com nível secundário e curso técnico em áreas ligadas à manipulação de dados e programação. Mas importante mesmo são as centenas de milhares de engenheiros formados. Se puder, milhões. Existem duas maneiras de resolver a falta que nós temos dessas pessoas. Uma é abrir as portas para a imigração de gente qualificada. Na China e na Índia tem, e olha, em quantidade. Gente diferente, de culturas diferentes, sempre faz bem para um país. Elas trazem ideias novas, maneiras diferentes de ver, transformam a sociedade. E trazem conhecimento técnico que não temos. A outra maneira é estabelecer como diretriz de Estado que vamos localizar desde cedo as crianças com pendor para matemática e cuidar para que não sejam perdidas por essa máquina de moer gente que é o Brasil quando se nasce do lado errado entre asfalto e morro. Existem dois jeitos e eles não são mutuamente excludentes. Aliás, é o contrário. Importante mesmo é que não estamos discutindo esses assuntos, nem na direita nem na esquerda. Nesse tempo em que a economia é movida a cérebros, não a braços, as chances de crescimento de um país estão todas rigorosamente ancoradas na capacidade de cultivar gente capacitada. O economista-chefe do Partido Liberal Britânico era John Maynard Keynes. Ele não estava falando nada disso sozinho, tá? É sobre a importância de um estado de bem-estar social. Desde o final do século XIX, havia na Inglaterra um movimento chamado Novo Liberalismo. Não confundir com neoliberalismo, pois um é muito diferente do outro. Os novos liberais foram particularmente influentes no governo do premier David Lloyd George, que criou em 1920 o sistema público de saúde britânico. Também desde o final do século XIX, na Alemanha, os sociais-democratas cobravam a criação de um pacote de direitos garantidos ao cidadão pelo Estado, que envolviam educação e saúde públicas, previdência. A cabeça liberal ela oscila entre uma defesa do Estado do bem-estar social ou não. Quer dizer, a respeito dessa ideia de que o Estado deve ter políticas públicas voltadas à garantia de bem-estar de cada pessoa. Se tudo der errado na sua vida, você está abandonado à própria sorte ou o Estado te ajuda? A partir dos anos 70, muito por conta da influência de políticos conservadores como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, prevaleceu a noção de que o Estado deveria se ausentar da vida do cidadão, que cada um seria o tanto quanto possível responsável por si e por sua família. Esse tempo passou. O ponto é o seguinte, não vai dar para enfrentar a transformação pela qual o mundo está entrando sem alguma base de suporte para quem ficar para trás. Porque muitas pessoas vão ficar para trás. Muita gente, ainda mais num país que não foi capaz de cuidar da educação até aqui, vai se ver cada vez menos com condições de ter um bom emprego. O Martin Wolf, ele é o principal colunista do jornal Financial Times, ele fez uma observação radical e fundamental. Sabe qual é o maior problema criado pela Revolução Digital? Acabaram os empregos que pagam bem para quem tem apenas ensino médio. Até os anos 90 existia, não tem mais. Então, quanto maior a proporção de pessoas na sociedade com menos que ensino superior, maior o nível de empobrecimento de uma sociedade. É por isso que tem tanto motorista de Uber, motoqueiro de app de entrega. É o que sobrou. Quem são os eleitores de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, desses populistas demagogos e autoritários que se espalham pelo mundo? Essa classe média empobrecida. São justamente essas pessoas que percebem com clareza que havia um espaço com certo nível de status na sociedade para elas e deixou de haver. Essas pessoas não sabem de duas coisas. A primeira, nenhum presidente, não importa o que Bolsonaro ou Trump prometam, tem o poder de voltar o mundo ao que era antes. Aquela fartura de empregos com esse perfil, ela não vai voltar. Agora, a segunda coisa é que elas não sabem que ainda vai piorar. O que o Keynes e toda uma escola de liberalismo compreendeu, o que toda a social-democracia europeia abraçou a partir dos anos 50, é a percepção de que nessas horas de crise, um estado de bem-estar social não é apenas uma questão de garantia de dignidade, tá? É também de estabilidade democrática. É segurança de que se tudo der errado haverá hospital quando você estiver doente, escola para o seu filho e dinheiro bastante para ter comida e teto. Além disso, se possível, uma ajuda para se reinventar. Na ausência dessa segurança vem a angústia, o desespero, a escolha por um governante que venda sonhos fajutos misturados com autoritarismo. Vieram os nazistas e os comunistas no passado, sua versão moderna já está rondando.
Claro, muita gente se vira e reclama, mas e o Lula? Se você é democrata, mas não é simpático a Lula, é hora de encarar a realidade. Lula é o que tem. Jair Bolsonaro tem algo como 20% dos votos garantidos para ele, Lula tem uns 30%, nenhum outro grupo político da nova república foi capaz de criar essa base social. Isso quer dizer que no Brasil de hoje ninguém mais chega ao segundo turno que não esses dois grupos políticos. Quem quer um governo de direita democrático precisa que Lula dê certo para Bolsonaro deixar de ser atraente. Quem quer um governo mais centrista, mesma coisa. E esse governo dá certo passa pelo fortalecimento do estado de bem-estar social e uma política de educação voltada para o futuro. Vai ser possível? É difícil responder. Embora tenha uma turma que acha que o Estado pode gastar quanto quiser, nossa história não comprova isso. O estado de bem-estar social precisa se pagar e o setor privado precisa estar confiante de que criar coisas novas é seguro e pode ser muito rentável. Olha, o desafio é imenso.